expectativa que a gente tinha aqui ontem no debate pré-jogo era, depois do que aconteceu na Supercopa, era só o segundo jogo do time titular do Botafogo. Foi um amasso do Flamengo em Belém. Como será a diferença de Botafogo e Flamengo? O jogo vai se nivelar, o Flamengo vai continuar superior? E aí foi mais uma vitória rubro-negra, e o Ramon, que comentou a partida ontem direto do Maracanã, conta pra gente o que se viu ontem de Flamengo 1, Botafogo 0. Botafogo me surpreendeu, Botafogo para mim jogou bem, uma forma diferente de jogar, né? A gente estava acostumado a ver o Botafogo muito vertical, com muita velocidade pelos lados, com transições muito rápidas, né? E ontem foi diferente, é toda uma escalação com 3 volantes, o Alan, o Gregor e o Marlon, né? Justamente para tentar ter essas dobras pelos lados, que falou o Ranieri em relação ao Neymar, né? Sempre dobra de marcação pelo jogador que é, e fez muito isso no primeiro tempo. Não teve o lance que passou agora no início, primeiro lance do jogo, com 1 minuto, que o Juninho sai cara a cara, uma boa jogada que faz o Flamengo, assim, o Alan ainda não tinha se ligado, o Luiz Araújo sai nas costas dele, recebe essa bola por dentro e acaba criando essa chance. E o Botafogo conseguiu entrar no jogo e conseguiu travar o jogo do Flamengo, né? O Flamengo é uma equipe alternativa, para não falar reserva, tinha o Wesley e tinha o Léo Ortiz, mas assim, foi um bom jogo, Rizek. Eu até pensando, vindo para cá, assim, foi um clássico das estratégias. O Flamengo tentando impor o seu ritmo de jogo que está fazendo em 2025, esse jogo apoiado, muito jogo por dentro, e o Botafogo conseguindo travar esse jogo do Flamengo e utilizando, aí uma coisa que eu já não gostei, muito bola longa. Botafogo tentando jogar muito no Igor Jesus, para ele tentar segurar essa bola, ele não estava conseguindo. A dupla de zaga do Flamengo ontem, Danilo e Léo Ortiz, jogaram muita bola, mas foi um clássico legal, Rizek, muito bom de ver, de assistir, de muita dinâmica, inclusive no gol do Flamengo, o Botafogo estava melhor que o Flamengo, voltou melhor do segundo tempo, com mais aquele Botafogo que a gente conhecia, né, de 2024, mas prevaleceu a eficiência do Flamengo de chegar e fazer o gol. Você acha que o jogo mostrou uma evolução do Botafogo, então, em relação ao que se viu na Supercopa? Mostrou. O desempenho do Botafogo era péssimo, né? Fez um péssimo jogo contra o Nova Iguaçu em Moça Bonita e um péssimo jogo contra o Madureira em Cariacica. Ok, em Cariacica foi um time reserva pensando para esse clássico. Mas o que vinha jogando, o que o Leiria pensava antes desse clássico ontem, foi uma evolução grande, né? Repito, o Botafogo abdicou do jogo, deixou a bola para o Flamengo e jogou por uma bola, né? Que no caso seria essa do empate. Que Varela fez um gol, né? Olha o movimento do Igor, perfeito. E ele acompanhando a jogada. Mas foi uma evolução, uma ideia de jogo boa. O Leiria ontem me parecia que ele estava mais à vontade na beira do campo. Eu até falei na transmissão. Parecia que ontem sim era uma ideia de jogo dele, do que ele pensa em estratégia para o jogo para jogar um clássico contra o Flamengo. E ele estava muito mais participativo, cobrando, enfim, participando mesmo do jogo. E tem um outro ponto, né? Logo quando acabou o jogo, anunciaram o Caçapa. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Eu acho que pode ter um dedo do Caçapa aí também, nessa questão de mudança de pensamento, de ideia de jogo. Você acha que ele fez o quê? Uma chamada de vídeo com o Leiria? Por exemplo, pessoal, acaba o jogo. Eu estava indo para casa, me deslocando do Maracanã para minha casa. Já anunciaram o Caçapa como auxiliar permanente. Certamente a decisão estava tomada antes do jogo. Exato. Certamente eles já são dias de conversa. Eles devem ter conversado antes. Acredito que o Caçapa ou o Leiria pode ter tido um certo tipo de contato. E uma conversa que acontece quando chega um cara para assumir a sua vaga, né? Você tenta passar para ele o que está acontecendo e você chega a um senso comum. Eu acho que pode ter dedo do Caçapa nessa formação de ontem em relação ao Botafogo. E o que é óbvio de deduzir é que o Botafogo fisicamente evoluiu de lá para cá, né? Normal, já era o esperado. Fiquei surpresa com o público, menos de 34 mil pessoas no Maracanã, cara. É raro você ver o Flamengo jogar para um público tão pequeno, cara. O torcida do Flamengo até compareceu, Zé, que até estava cheia, do Botafogo que não compareceu. E isso me surpreendeu. Como também na Supercopa. Surpreendeu. Número o Botafogo mínimo de torcedores do Botafogo no estádio. O dono do Botafogo falou que a temporada só começa em abril, o time não tem treinador, a montagem de elenco ainda não se estabeleceu. O Botafogo adiou o começo de temporada, quase jogou fora, o torcedor está desmotivado. Para mim, jogou fora. O torcedor do Botafogo não está querendo passar por isso. Não topou essa história de vamos começar a temporada só em abril. Certo. Ou então aceitou isso e não está indo para o estádio.
Porque realmente, o cara é campeão da América, o cara é campeão brasileiro, quer começar o ano desfrutando, curtindo o time dele, e o campeonato não começa, e o ano não começa, Não, já foi uma taça e semana que vem tem outra em disputa, cara. Não, é angustiante. O torcedor do Botafogo está num momento de angústia mesmo. A sensação ontem era de que poderia ser um desastre maior do que foi em Belém. Escapou disso, jogou bola, e hoje se dá o direito até, eu não sei, eu não me lembro o nome do árbitro da partida de Bruno Correia Mota. De Bruno Correia Mota, de reclamar de Bruno Correia Mota, porque eu fico chateado quando o árbitro comete um erro que desequilibra o espetáculo. Você se refere à cotovelada do De La Cruz? Sim, aquilo ali teria mudado o jogo completamente. Pra mim é quando o expulsão. árbitro comete um erro que desequilibra o espetáculo, aí eu já começo a ver o jogo de uma outra forma, cara. Era para ser expulso. Parece que a gente rode essa imagem, 32 minutos do primeiro tempo. E eu queria uma explicação sobre por que com VAR e com tantos exemplos recentes, inclusive. Na cara do Bandeira. Gabigol, Precisava nem de domingo. VAR. Porque assim, ele recebeu o cartão amarelo. Como o Gabigol no domingo recebeu o cartão amarelo da arbitragem de campo. E beleza, não precisava nem de VAR. Foi na cara do Bandeira e do juiz. O juiz estava até encoberto, Zé, nesse lance, mas o Bandeira não, foi na cara dele. Tudo bem, e aí tem o VAR. Tem o VAR, né? Me chama a atenção o VAR não ter chamado. Eu acho, vamos fazer uma escala assim, o Gabigol foi ainda mais assintoso no Clássico Mineiro com o Lianco, foi mais assintoso. Mas isso, isoladamente, é um lance para expulsão. Aí você pega o Gabigol domingo, dá uma cotovelada no Lianco, leva amarelo no campo e é expulso. Aí no mesmo país. Tanto quanto, cara, não dá nem para diferenciar. 3 dias depois, o jogador do Flamengo faz isso e não acontece a mesma punição que a gente viu no domingo, até o lance do Gabigol. São lances parecidos, na lateral do campo, também clássico. Também cartão amarelo. Também cartão amarelo no campo. É difícil de você explicar isso, cara. É difícil. Difícil. Até durante a transmissão, eu chamei a atenção e comparei, fiz uma analogia a esse lance do Gabriel, né? Sim. O árbitro também deu amarelo, como o Bruno deu amarelo, mas o VAR interferiu e aí veio a expulsão. A gente na transmissão, nós ficamos esperando que o VAR fosse chamar o Bruno, para poder, esse lance aqui é vermelho, né? Porque o Arrascaeta assumiu um risco absurdo, além de ter agredido, não sei se foi de propósito, acho que não foi de propósito, né? Mas assim, o movimento do De La Cruz é de bater, eu falei Arrascaeta, né? Perdão, do dela. Ele bateu e estica o braço ainda, então assim, é um movimento que foi uma agressão que acertou o Matheus Martins e tinha que ser expulso. E uma coisa é você ir com o braço... Unânime aqui, alguém discorda que era lance claro de expulsão? É difícil achar alguém que olhe esse lance e fale que o cartão amarelo foi bem aplicado, né? Difícil, eu não vi ninguém. E uma coisa é sobrar uma mão. Porque às vezes você tem esse braço de apoio, esse braço de contato. Outra coisa é quando o toque é com o cotovelo. Quando você vai com o cotovelo é porque você perdeu o tempo de bola e a sua única intenção é agredir o adversário. O cotovelo nesse tipo de movimento é indefensável. Se o juiz não viu, se o Bandeira não viu, o VAR tem que chamar e atuar. Não, eles viram, tanto que deram a falta e o cartão amarelo. Muito parecido com o Gabigol nesse sentido, cara. Aí o VAR intervém em Minas Gerais acertadamente e não intervém no Rio de Janeiro. Não interveio no Rio porque tem uma determinação da Federação da Carioca... De errar? Não, de interferir menos. Né? Não, mas esse é o momento que tem que interferir. Interferir menos é uma coisa. Não interferir é outra. É um erro. Foi um erro. Gravíssimo. Um erro gravíssimo. Que desequilibra o andamento, né, de uma lógica de jogo. O jogo seria outro, talvez fosse outro, completamente diferente. Eu acho que o PC falou isso, ele entrou ontem no troca com o Diniz. A gente está tentando trazer o mesmo conceito que se aplica na Europa em termos de análise de arbitragem. Como é que se funciona na Europa? Lances interpretativos que o árbitro tenha visto prevalece a decisão do campo. Então, lances de interpretação, e esse é um lance de interpretação, porque o árbitro viu e deu amarelo, eles acabam prevalecendo, mantendo a decisão do árbitro. Todos nós aqui discordamos. Acho que tem que ver o menor nível de atuação possível. Acho que aqui no Brasil ainda se para muito o jogo, mas isso não é só um lance de interpretação, isso é uma agressão. E a agressão tem que ser punida com um cartão vermelho. Cara, assim, eu não vejo defesa nenhuma, assim, é um erro muito crasso, muito grave mesmo. E quando você roda essa imagem do Gabigol, que foi há 3 dias, fica ainda mais difícil de você defender a atuação da arbitragem. Inclusive, eu acho até que a federação poderia se manifestar, cara, assumindo que cometeram um erro no jogo.
de forma educativa mesmo, foi cometido um erro grave no clássico. O gol do Flamengo é jogada ensaiada, né? Com certeza, jogada ensaiada. Bem ensaiada, né? Movimento que faz... A batida do Arrascaeta. Aquela bola morta, entre aspas, no segundo pau. O movimento do Danilo, morto ali na entrada da área, né? Fora da área. O bloqueio que faz o Varela no Vitinho para não deixar o Vitinho reacionar para chegar lá. E o movimento do Ortiz é a jogada ensaiada, né? Vocês repararam que o Felipe Luiz, ele aponta para alguém no banco depois que sai o gol, né? Como quem diz, ó, isso aqui não foi qualquer coisa. Foi por acaso. Isso aí foi bem pensado. É o detalhe que vai diferenciando no jogo, né? Que vai diferenciando. Olha lá, o Danilo morto, olha lá, o Varela faz o bloqueio no Vitinho. Essa bola para a área mata qualquer defesa correndo de costa, né, Caio? É uma coisa assim, é praticamente indefensável isso daí. Tudo muito coordenado, né, cara? Tudo muito coordenado, cara. E com a parceria da defesa do Botafogo inestimável, né? Porque você sabe que tem o Danilo na área. No mínimo, você vai fazer mano a mano nos caras chaves. Eu sempre prefiro marcação mista quando se trata de bola parada. Essa de zona. É que ele estava fora da área. Mas tirar um cara da linha ali ia ficar um buraco no meio da linha. Mas é justamente o cara que está de fora da área que você tem que tirar o movimento dele. Porque ele é muito grande. Se ele vem em velocidade, ele vai fazer diferença. No mínimo, você obriga ele a fazer um S, corta o movimento do cara, trava ele. O Danilo veio soberano, cara, livre para ajeitar de cabeça. A gente chama no futebol de uma jogada de 3 tempos. Porque é tão bem coordenada, é tão bem ensaiada, que primeiro você tem a bola sem peso, que a gente chama da fatiada do Arrasca, né? Que ela ganha altura justamente para chegar num ponto morto. Porque o que é natural? Todos os atacantes correm para dentro do gol. Todos os defensores acompanham e protegem a frente do gol. O Danilo, ele faz a volta, e por que 3 tempos? A primeira batida, o Danilo, ele não cabeceia em direção ao gol, ele ajeita para o companheiro do outro lado. E aí tem também a inteligência do Léo Ortiz, que para mim, neste momento de 2025, é o melhor zagueiro em atividade aqui no Brasil. E você vê como ele atrasa a passada justamente para não entrar em impedimento. Está tão coordenado, é tão bem ensaiada, que ele espera o ponto certo, porque é natural, quando você vê a possibilidade do gol, você acelera a passada. Repara, não, ele vai esperando e aí entra no tempo justinho para fazer o gol. Só que você falou que o Felipe Luiz apontou para alguém no banco, recebi a informação que agora, Daniel Alegria é o especialista auxiliar do Felipe Luiz, responsável por bolas paradas. E só para ser 100%... Em tempo real, hein? Apuração em tempo real. A gente tem audiência no Rizek. Apuração em tempo real, cara. Só para ser 100% correto, não é uma fatiada. Fatiada é quando a gente faz aquele movimento aqui cortando a bola e a bola faz o efeito contrário. Ele bate com curva, mas ele faz uma bola sem peso para encontrar o Danilo. E tem um jogador do Flamengo ali, acho que era o Varela, né? Que bloqueia, bloqueia o Vitinho, o Danilo passa por trás, porque talvez fosse o jogador orientado para travar o movimento do Danilo. Ele é travado, ele não consegue chegar no Danilo, bem basqueteiro o movimento mesmo, né? O Danilo passa livre por trás dele, ó. O movimento é casado, ó. Ninguém consegue chegar no Danilo, porque tem aquela travada, ele vem por trás e faz a ponte aérea. Agora, Ramon, o que suas fontes diriam do barraco no fim do jogo, cara? O que foi aquilo? Mas é que pra mim foi uma coisa lamentável disso acontecer. Eu entendo, né, Caio? Eu me refiro ao Caio porque vocês não jogaram o clássico, tá, gente? Desculpa. Né? Quem disse? Ninguém. Você não jogou nada, não foi só clássico. Jogou assim, sim, porque eu já joguei o seu lado. O clássico em si, ele exalta os ânimos. Tem a questão da final da Supercopa. A gente sabe que é uma coisa assim que às vezes você pode passar do ponto desde que não haja agressão. Esse bololô aí, a gente já viu milhões de vezes, enfim. Mas quando parte para a agressão física, para soco, para violência, cara, aqui não é a minha praia. Eu me orgulho na minha vida de dizer que eu nunca dei um soco em ninguém. Eu acho totalmente desnecessária essa questão da violência. Não quero ser aqui o hipócrita, ser aquele cara... Barbosa dá um soco... Primeiro pensa, assim, né? Primeiro no gramado, ele vai pra cima do Bruno Henrique, aí o Gerson entra no meio. Aí a gente tá vendo essas imagens e o que eu acho mais tão impressionante quanto essas imagens é saber que no vestiário os jogadores do Botafogo tentaram ir pra cima dos do Flamengo, né? E aí eu queria fazer uma pergunta especulativa para vocês. A falta de comando hoje no Botafogo, a falta de um chefe, de um técnico, você acha que pode ter influenciado para isso? Pode, eu falei isso, não falei isso no ar, porque
o Dandan estava falando, eu comentei com a Ana. Eu falei, Ana, isso aí é típico de um vestiário que não tem liderança. Não estou desmerecendo o Leiria, gente, pelo amor de Deus, não é isso. É de ter um treinador que chegasse lá para apaziguar. O Felipe Luiz estava aí. O Leiria o tempo todo ficou na beirada do campo. Ele é o chefe dessa delegação. Tinha que tentar tirar, não deixar acontecer o que aconteceu. E aí fica pior ainda. Aí mistura a segurança do Maracanã com segurança de clube e um empurra a grade, que pode lesionar algum trabalhador que estava trabalhando no Maracanã ou algum jogador e tirar o cara de trabalho por um bom tempo. Ah, não. Aí desculpa, eu vou discordar de vocês. Não tem nada a ver com Leiria isso. E não tô botando a culpa dele, não. Não, é que o Rezec falou em falta de comando. Eu fiz uma pergunta se a falta de técnico... Eu acho que sim. O Barbosa é incontrolável, cara. O Barbosa, desde o ano passado... É que não foi só o Barbosa, virou generalizado. Mas no final, ele que vai pro Lesco-Lesco. É por quê? O Barbosa, desde o ano passado, é esse jogador, cara, sanguíneo. O torcedor do Botafogo gosta dele, né? Em vários momentos. Mas ele é aquele cara que, por um fio, pode botar tudo a perder em algum momento. Momentos antes da confusão... O Leiria... O Caçapa telefonou e fez o time jogar bem. O Leiria ainda tinha que... Eu não estou criticando o Leiria em relação a isso. Estou dizendo, não é o Leiria. A questão não é o Leiria. É a falta do vestiário, tá solto há muito tempo. Assim, aí se o Botafogo... Entende? É isso que eu quero dizer, não é o Leiria. O futebol do Botafogo Leiria, não estou te criticando, colocando que, tá bom, a confusão é culpa do Leiria. Não é isso. Só estou dizendo que o seu ponto. Às vezes a gente trata jogador como se eles fossem uns coitadinhos, mimadinhos, que precisassem de tudo cuidadinho. Ah, não tem chefe, eu vou lá e bater no outro. Sim, a culpa eu sei. De quem não cuidou direito, né? Não foi cuidado, tadinho do jogador. Não. Eu não quero passar a mão na cabeça de nenhum jogador, não. Eu acho que isso aí é ridículo, patético. Merecem todos punição. Exemplar, cena grotesca, entendeu? Eu só perguntei pros caras que vivem esse ambiente de vestiário se na realidade que eles já viveram, a falta de comando pode ter influenciado para isso ter acontecido. O que, aliás, é patético se aconteceu mesmo. Captei é patético, é falta de maturidade mesmo. Captei. Pode ter alguma coisa do ambiente que favoreça isso, mas essa rivalidade aí, ela está estabelecida. Eu não estou falando de rivalidade de camisas, que ela sempre existiu. Eu estou falando da rivalidade de jogadores. E quando você mantém elenco, quando você mantém jogadores, e eles começam a se encontrar em clássicos, é brasileiro, é carioca, o tempo inteiro, essa rivalidade vai crescendo. E aí explodiu ontem. O pacote é maior. Você falou do Barbosa. Eu sou um cara que eu já falei aqui, sentado nessa cadeira, Rizek, que eu gosto de zagueiro. O zagueiro tem que ser expulso às vezes mesmo. Dá ali uma pichotada, uma porrada, os caras expulsos, tem que ser. E momentos antes de acabar o jogo, o Wesley tentou dar uma lambreta no Cuiabano. E aí não deu certo, ele tenta cair, o Barbosa vem e dá uma peitada nele. Eu falei na transmissão, tá tudo certo. O Wesley tentou dar um drible. Ele poderia ter feito outra coisa, mas tentou uma lambreta, deu errado. O Barbosa veio, xerifão que deu uma peitada e pronto, zagueiro é isso. Ponto. Agora, violência pra mim não tem discussão, tá 100% errado. E, Ramon, qual é o saldo dessa confusão total? Os dois prejudicados pro partido seguinte. O Barbosa foi expulso, vai tomar um gancho, provavelmente vai pegar mais de um jogo, não vai poder ajudar o Botafogo na hora que ele mais precisa. E o Bastos machucado é o melhor zagueiro que você tem à disposição. Eu gosto muito do Barbosa, acho ele muito bom. Ele provocou a confusão, ele foi para agressão, ele saiu sem um dente e nesse momento ele não deve estar assistindo o programa porque deve estar no dentista arrumando, porque está com um pivô solto ali do lado. Então, assim, todo louco, tem louco em todo lugar, gente. O Barbosa tem que jogar bola. Ele tem que entender que ele é muito bom jogador, ele é muito útil e foi fundamental nos títulos do ano passado. Agora, na hora que você acha que vai resolver na porrada, tem cara bom de porrada do outro lado também. Na hora que você provoca, aguenta o tranco. E poderia ter sido expulso antes o Barbosa, né? Deveria, inclusive. Inclusive, eu vou te falar assim, se você pegar os jogos mais cruciais do Botafogo ano passado, que é a vitória contra o Palmeiras em São Paulo, e a final contra o Galo em Buenos Aires, quando ele foi um dos melhores em campo e foi premiado como o jogador mais seguro da Libertadores, ele conseguiu ser um cara físico, duro e frio em campo. Eu acho ele muito bom. Muito bom. Pra mim era a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro ano passado. Ele e o Bastos se completavam, rápidos, ele tem muita qualidade de saída de bola. Ele só precisa controlar um pouquinho essa cabeça, porque tá passando um pouquinho do ponto. E aí o estrago de ontem foi ruim para ele e foi muito ruim para o clube que vai ficar sem ele agora. Deu uma informação aqui ontem de que o Flamengo estava tratando o Varela com o maior carinho. O Flamengo é a comissão técnica, o Boto. Foram falar com o Varela, queremos renovar com você, até ele se surpreendeu. Pô, então vocês gostam de mim?
Eu sei que o Varela não é unanimidade na torcida, mas a comissão técnica e a direção de futebol do Flamengo acham que o jogador vai ser de grande valia na temporada.